Bom, pessoal, agora vamos começar as continhas, né? As continhas aí que vocês estavam loucos para começar a aprender. Vamos lá. O primeiro exercício, ele dá alguns dados para que a gente possa elaborar aí a questão. Então, olha, são dados 3 átomos genéricos. Átomo A. Opa. Átomo A, átomo B e átomo C, certo? Ok. O átomo A tem número atômico 78. Gente, onde que eu coloco o número atômico, tá? Esquece que lá na tabela convencional, que vocês viram que não tem o número de massa, ele fica lá na parte de cima, tá? Então, o número atômico eu vou colocar aqui embaixo. Deixa eu colocar uma outra cor para ficar melhor. Número atômico 78, tá? E número de massa, que aí na notação convencional, é 174. Então, 174, certo? O átomo C tem 98 nêutrons. Eu não disse para vocês que os nêutrons não aparecem na tabela periódica? Então, onde eu vou colocar esse nêutron? Vamos colocar aqui, só para ter a informação que a gente deve precisar dela talvez um pouquinho mais para frente. Então, 98 nêutrons, certo? Ok. Sendo que o átomo C tem 98 nêutrons, sendo isótopo de A, ou seja, então vamos lá. A e C são isótopos. Isótopos. Ou seja, eles têm o mesmo número de prótons, certo? A gente já vai saber então que o número de prótons do C é igual ao do A, né? E que o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. Mas vamos continuar aqui ao problema e depois a gente volta com essa informação. Tá. O átomo B é isóbaro de C, certo? Então, o átomo B é isóbaro de C. Vamos lá. Isóbaro. Certo? Então, eu sei que o átomo C, ele tem o mesmo número de massa, certo? Mas eu não tenho o número de massa nem do B nem do C, tá? Então, o átomo B é isóbaro do C e isótono do A, certo? Então, o átomo B é isótono do A. Então, vamos lá aqui, ó. Entre A e B, eles são isótonos. Ou seja, mesmo número de nêutrons, certo? Porém, eu também ainda não tenho o número de nêutrons do átomo A, tá? Porque ele não é fornecido e a gente tem que fazer aquela continha, certo? E aí ele me pede o quê? O número de elétrons do B, que é o mesmo que o número de massa, certo? Que o mesmo número de prótons, tá? Então, vamos lá. Então, toda vez que nós tivermos... acho que eu acabei esquecendo... Ah, não, é que tá na outra página. Toda vez que nós temos duas informações em um átomo aqui no caso, nós conseguimos calcular a informação que falta, certo? Então, aqui no átomo A, eu tenho duas informações.
E no átomo C, eu também tenho duas informações, porque eu já sei que o A e o C são isótopos, ou seja, com o mesmo número de prótons. Então, eu sei que o número de prótons do C também é 78, certo? Tá, então vamos lá. Aqui eu preciso saber qual é o meu número de nêutrons, tá? E para saber o número de nêutrons, eu tenho que fazer aquela continha da fórmula que a gente viu aí na outra aula, certo? Então, a minha continha vai ser a seguinte: N é igual a 174, certo? Que é o meu número de massa, menos 78, que é o meu número atômico, mesmo que de prótons. Então, eu já sei que o meu nêutron, o valor de nêutron do meu átomo A vai ser número 96, certo? E aí, se eu digo que A e B são isótonos, eu sei que o mesmo número de nêutrons de B será 96, certo? Então, ó, N igual a 96, porque é o mesmo número de nêutrons, porque A e B são isótonos, ok? Ok, agora vamos para a segunda parte. No átomo C, eu tenho o meu número de nêutrons e o meu número de prótons, porém eu não tenho o meu número de massa. Para eu saber o meu número de massa, eu tenho que fazer uma regrinha, certo? Essa regrinha é: número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Isso eu tenho aqui. Então, o meu número de massa, que vai ser o C, é igual a 78, que é os meus prótons que eu já peguei lá do A, e mais 98, que é o meu número de nêutrons. Então, o meu número de massa do átomo C será 176, certo? Então, agora eu posso colocar o meu número de massa aqui, que é 176, ok? Certo. E aí eu não disse que B e C são isóbaros, ou seja, mesmo número de massa? Então, se eu tenho o mesmo número de massa de B e C, eu vou informar o número de massa de B, certo? Vai ficar um pouquinho confuso, mas eu vou marcar ele aqui, ó. 176 é o meu número de massa de B. Agora, eu já tenho as duas informações que eu preciso, certo? Para poder descobrir o que eu quero, que é o número de elétrons de B, certo? Então, se eu já tenho aqui o número de massa e o número de nêutrons, e eu quero saber qual é o meu número de elétrons, eu vou ter que fazer a seguinte regrinha. Vamos lá. Eu quero o meu número de massa, tá? Aliás, eu tenho a massa, que é igual o meu número de prótons mais o meu número de nêutrons, certo? A massa eu já tenho, que é 176, certo? E é igual o meu número de prótons, que eu não tenho, e o meu número de nêutrons, que eu já tenho também, que é o 96, ok? Tá, então eu tenho que isolar essa letra, né? Então, vamos lá. Eu vou passar o 176, eu vou manter aqui. O 96 está com sinal de mais, vai passar com sinal de menos, vai ficar menos 96 igual a P. E aí, o meu resultado final tá meio espremidinho aqui, mas se eu fizer 176 menos 96, eu vou ter meu número de prótons igual a 80, certo? Então, vamos lá, ó. Eu não tinha esse número, agora eu já tenho. Meu número de prótons é igual a 80, certo? Tá. E com isso, eu chego ao final da questão. Então, o número de elétrons, que é a mesma coisa que número de prótons, vai ser 80, certo? Aqui na próxima página, eu tenho essa resolução um pouquinho mais explicadinha, tá? Então, a gente vai ver aí que eu tenho aqui a primeira parte, certo? É a estruturação que a gente faz. Então, primeiro eu começo colocando os dados que eu tenho, que são os números atômicos A, B e C, certo? As informações que eu tenho aqui, que já me foram dadas, que é
o número atômico 78 de A, certo? E o número de massa 174 de A. O número de nêutrons que eu tenho, que é de C, que é 98, certo? E o restante, eu tenho que fazer as contas, certo? Conforme eu expliquei. E aqui, vocês vão ver, tudo que está anotado em preto foi sendo a resolução do problema, certo? Em preto e em roxinho aqui, tá? Então, eu começo com a primeira parte, onde eu vou descobrir o número de nêutrons do átomo A. Depois, eu passo para a segunda parte, onde eu vou descobrir o número da massa do átomo C. E a partir dessas informações, eu finalizo aqui, certo? Para obter o número de elétrons, que é o que está sendo pedido no problema aí para o átomo B, certo? E aí, lembrando dessa informação importante, sempre que eu tiver duas informações em um átomo, eu consigo descobrir o que está faltando no outro. Ou o que está sendo pedido aí no problema, né, no caso. Ok, então, eu vou deixar para vocês fazerem essa atividade, tentarem fazer essa atividade, e aí eu trago a solução dela numa próxima aula, tudo bem? Essa daqui tá um pouquinho mais elaborada, por quê? Porque ela tem algumas variáveis, tá? Então, são dados 3 átomos, então a gente vai fazer o mesmo esqueminha lá, ó, o A, o B e o C. O átomo A apresenta X mais 6 prótons, tá? Então, eu vou colocar essa informação aqui, ó, X mais 6. E é isótopo de C, tá? Então, vamos lá fazer de novo aqui, ó. O A e o C são isótopos, certo? No caso, o qual, né, o C, possui 4x prótons. Então, vou colocar essa informação também aqui, ó. 4x prótons. E número de massa igual a 18. Pronto, eu já tenho as duas informações que eu preciso aqui no C, tá? O átomo C é isótono de B. Então, vamos lá, ó. Eu só vou ajudar vocês a estruturarem aqui. Depois vocês terminam, ó. Isótono. Isótono de C. O átomo C, isótono de B, cujo número de massa, no caso de B, certo? É igual a 19, tá? Então, o número de massa é igual a 19, tá? Calcule o número de prótons de B. Então, eu quero saber isso daqui, tá? Então, na verdade, para vocês poderem fazer essa continha, além das fórmulas que vocês vão ter que utilizar, que é para descobrir o número de nêutrons, o número da massa e tudo mais, vocês vão ter que fazer uma conta aqui de igualdade, certo? Utilizando essas duas equações de primeiro grau. Então, a gente vai ter que montar. Se eu sei que eles são isótopos A e C, eles têm o mesmo número de prótons, então eu vou ter que fazer essa continha aqui, ó. X mais 6 é igual a 4x. E aí, eu vou isolar, né, os fatores para poder chegar no número, tudo bem? Então, a próxima aula, quem conseguir fazer essa atividade, me passa a resposta, pode ser pelo WhatsApp, e na próxima aula eu dou a solução do resto do problema, tudo bem? É isso aí, gente. Obrigada e até a próxima aula. Beijos da Pro Glau.